Salve, salve, rapaziada. Desculpa a indecência, tá calor pra caramba, mas enfim. Saiu o Fute-Paródias faz 7 horas atrás e eu só vi agora, porque eu fiquei a tarde inteira sem internet, então eu acabei vendo só agora. E fala do jogo que eu já falei ontem também sobre esse jogo, né? Corinthians e Grêmio 4-4. Falei aqui o que eu achava em relação à arbitragem, teve uns corintianos chorando, então eu vou aproveitar para falar sobre esse jogo e para responder esses corintianos que estavam chorando também após o react. Então, bora lá reagir, rapaziada. 4-4 Corinthians e Grêmio num jogo histórico, num jogaço histórico. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Ative o Seja Membro do canal para ajudar aí o canal mais falido do Brasil. E vamos reagir sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Meu irmão saiu 8 gols, que 4-4 arrasador. Grêmio e Timão foi o aço, que jogaço. Ai meu Deus, foi um show. O imortal longe do lar foi pra cima no gás. Nathan abriu o placar, depois Cristal do Par testou sem dó. E ó, 2-0. Eis que o Timão ligou o modo on, tio Chico da Fiel bateu um penal e creu, e subindo ao céu, Veríssimo empata o treco. E o Maicon de sniper achou Yuri Nine, que testou bem demais, virou nos imortais, ó só. Mas que jogaço bem crazy. Meu irmão saiu 4-4 arrasador. Grêmio e Timão foi o aço, que jogaço. Ai meu Deus, foi um show. Timão tava na mó paz, ilusão do satanás. O Grêmio outra vez pôs o jogo on fire, deixou tudo igual. Galdino soltou-lhe a pancada. Que pancada! Então o imortal quase mata geral. O estádio infartou, outro virou. Piquinho do Luiz, pro Grêmio era o final feliz. Bem feliz. Mas se animou demais, tomou creu por trás. Lei do ex, meu rapaz, ela falha jamais. Só. Mas que jogaço bem crazy. Meu irmão saiu 8 gols, que 4-4 arrasador. Grêmio e Timão foi o aço, que jogaço. Ai meu Deus, foi um show. Chato é que no fim o VAR foi destaque. Foi tão na cara que a arbitragem é voleibol, que bloqueio fera. Meu irmão saiu 8 gols, que 4-4 arrasador. Grêmio e Timão foi o aço, que jogaço. Ai meu Deus, foi um show. Enfim, rapaziada, paródia braba, música do Sean Kingston, bateu uma nostalgia aqui. E, cara, vamos falar desse jogo que foi um jogaço. O que aconteceu no final ali em relação ao pênalti não marcado não estraga o que foi o espetáculo, mas poderia ter sido ainda melhor. Como eu falei ontem, poderia ter saído um gol do Luan, sei lá, de pênalti. Ou então o Cássio poderia ter feito uma defesaça no final e segurado o empate. Então muita coisa poderia ter acontecido para deixar mais bonito ainda o jogo, né? Só que, infelizmente, a arbitragem, como sempre, quis ser o destaque, quis chamar a atenção, né? E é sobre isso que eu falei ontem, porque o jogo realmente foi um jogaço. A gente poderia ter ligado a TV no dia seguinte, eu poderia ter vindo aqui no meu vídeo, todo mundo poderia estar falando do que foi esse jogo, né? O melhor jogo do Brasileirão, 8 gols, virada para cá, virada para lá, a gente poderia estar falando de tudo isso. Mas, infelizmente, a gente liga a TV no dia seguinte, estamos falando do erro da arbitragem e não do que foi o jogo, né? Eu venho aqui no canal, eu falo do erro da arbitragem, não do jogo, porque acaba ficando chato, mano, de tanto que a arbitragem prejudica o futebol brasileiro. Então eu falei disso porque realmente não é porque foi o Corinthians ou porque foi esse jogo, e sim porque toda a rodada do Brasileirão, não só do Brasileirão, mas toda a rodada do Brasileirão tem um erro de arbitragem, 1 ou 2 ou 3 erros de arbitragem. Então, assim, vários times estão sendo prejudicados, o futebol está sendo prejudicado, o espetáculo está sendo prejudicado, e isso me deixa chateado, tá ligado? E aí eu falei ontem, brincando, pô, se não é roubado, não é Corinthians, porque realmente o Corinthians tem um histórico aí de jogos que foi beneficiado, mas a culpa não é do Corinthians, tá ligado? A culpa não é do Corinthians que os juízes são incompetentes.
que os árbitros às vezes têm medo de apitar na casa do time que tá mandando. A culpa não é do Corinthians, tá ligado? Só que realmente o Corinthians tem aí esse histórico de mão, inclusive, né? Teve o pênalti do Renato Augusto no jogo contra o São Paulo, que foi incrível como aquele pênalti não foi marcado. Teve esse, né? Contra o São Paulo mesmo, até falando disso, porque ontem o cara comentou, teve dois caras comentando que eu vi, né? Não sei se teve mais hoje, mas ontem eu vi dois caras comentando sobre o gol de mão do Lucas Moura. Primeiro que aquele gol, pra mim e pra muitos, pra maioria das pessoas que eu perguntei, que eu vi falando, não foi de mão. Mas tem uma galera que acha que foi, e eu também acho que vale a dúvida, porque realmente é um lance muito difícil, o VAR não conseguiria interpretar, a gente até hoje não conseguiu interpretar, o corintiano que fala que o gol foi de mão não tem certeza absoluta que foi, e o São Paulino que fala que não foi também não tem certeza absoluta que não foi, porque é um lance muito difícil. Então, vamos considerar que esse gol do Lucas foi de mão. Os caras veio querer falar do gol de mão do Lucas. Mano, é reparação histórica de todos os lances que o São Paulo foi prejudicado pelo Corinthians em relação a lances assim. Mano, o que eu lembro aqui tem uns 3, 4 gols que o jogador do Corinthians tirou com a mão, né, contra o São Paulo. Inclusive o Maicon, acho que tá até envolvido em um desses. Teve o gol de mão do jogo, teve o pênalti do Renato Augusto. Então, assim, tem muitos lances que o São Paulo já foi prejudicado por conta dessa mão aí, né? E aí os caras querem vir chorar agora por causa de um gol do Lucas Moura, que a gente nem tem certeza se foi. Só que sobre esse choro, eu entendo, beleza, se fosse eu também estaria chorando. Mas o foda é que o corintiano, eu vejo vários corintianos, eu conheço vários, eu tenho vários amigos corintianos, eles comemoram, eles dão risada, eles tiram uma onda, tá ligado? Tipo, posta lá no Instagram, lance normal, segue o jogo quando acontece a favor deles. Mas quando é contra, os caras ficam a vida inteira falando, mano. Então, se você quer mudar realmente a arbitragem, se você quer que seu time não seja prejudicado, você não pode apoiar um lance desse, tá ligado? Eu, como São Paulino, várias vezes vim aqui e falei, mano, realmente esse lance, o São Paulo foi prejudicado ou foi beneficiado. Porque a gente tem que ser coerente. Quando eu reclamo que o meu time é prejudicado, eu não posso comemorar que ele é ajudado. Então, isso que me irrita muito no Corinthians, nos torcedores e alguns, né, torcedores do Corinthians, porque quando é contra eles, eles choram, quando é a favor, eles dão risada. E foi isso que eu vi ontem, várias pessoas achando normal esse lance. E por conta dessas pessoas que acham esse lance normal, que a arbitragem é desse jeito. Porque a gente cobra a arbitragem, mas só cobra quando é do nosso interesse. Então acaba que a arbitragem erra, tem pessoa que vai passar pano e tem pessoa que vai cobrar. A CBF sempre passa pano. Não sei como dessa vez, eu acho que ficou tão claro que foi pênalti que dessa vez o árbitro foi punido, né? Foi afastado. Mas a gente viu vários lances aí que os árbitros, eles têm a CBF do lado deles. Então, mano, enquanto nós torcedores, enquanto a CBF, enquanto todo mundo passar a mão na cabeça da arbitragem, não vai mudar e vários times vão ser prejudicados aí. Então, é foda, rapaziada, a gente falar da arbitragem. Eu só queria que mudasse e que o destaque fosse o jogo, que os jogadores, que a vitória ou a derrota de um time fosse o destaque do jogo e não a arbitragem como a gente sempre vê. A gente sempre vê a arbitragem sendo o destaque do jogo. E para mim isso é muito por conta desses caras. É dois motivos que eu acho, que eu até falei no vídeo de ontem. O primeiro motivo que eu acho que realmente seja, é os caras querendo chamar a atenção. Porque num jogo de futebol, o árbitro é o que menos tem atenção ali, né? Todo mundo fala do gol, da defesa, dos jogadores, mas ninguém fala do árbitro. Mesmo quando o árbitro acerta, faz um jogo perfeito, ninguém elogia, porque ele só tá fazendo a obrigação dele. Então, às vezes, o árbitro ele quer ser o destaque, ele quer chamar a atenção. Aí ele faz uma merda dessa. Esse é um dos motivos que eu acho dos caras fazer isso, porque não burrice, incompetência, eu acredito que não seja, mano. Porque a gente, eu que nunca estudei nada sobre arbitragem, eu vejo alguns lances ali, eu vejo que não foi nada e os caras vão lá e marcam, tá ligado? Ou vice-versa. Então, eu acredito que os caras fazem isso pra chamar a atenção, ou a gente precisa começar a investigar também esses árbitros, né, em questão de máfia de aposta, porque a gente viu vários jogadores aí sendo investigados, alguns foram até afastados, excluídos do futebol. Mas será que os árbitros não têm envolvimento também, não? Porque não é possível, mano, que toda rodada tenha um lance polêmico de arbitragem. E os árbitros, eles não ganham tão bem assim. Então, às vezes, os caras arrumam uma outra forma ali de ganhar uma grana. Eu não tô falando que os caras são desleal, eu não tô acusando nada. Mas vale investigar, já que tem vários jogadores sendo investigados, eu acho que tem que investigar a arbitragem também, porque a gente vê aí que acontece muita coisa estranha. Tem jogo que tem um monte de cartão sendo distribuído, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Mas eu falei da arbitragem aqui, mas vamos falar do jogo também, para encerrar o vídeo, porque foi um jogaço. Talvez o melhor jogo do Brasileirão até agora. Acho que foi o jogo que teve mais gols, né? Pô, o Corinthians conseguiu virar o jogo que tava 2-0, virou nos acréscimos, fez 3 gols em 6 minutos.
E aí depois volta pro segundo tempo, o Grêmio vira e o Corinthians empata de novo. Então foi um jogaço, gol do Soares, gol do Yuri Alberto, que fazia tempo que não marcava, né? Aquele passe perfeito do Maicon. Então, assim, foi um jogaço, rapaziada. A gente pôde acompanhar esse jogo, né? Não vou colocar ele no mesmo patamar que Santos e Flamengo, porque por mais que o resultado pudesse ter sido e quase foi o mesmo, a gente não tem Neymar e Ronaldinho Gaúcho um jogando contra o outro, e também aquele jogo Santos e Flamengo, eu acho que nenhum jogo vai superar. Mas esse jogo entra ali na prateleira dos melhores jogos do Brasileirão que a gente vai lembrar daqui a um tempo. Mas infelizmente teve esse lance da arbitragem, né? Mas foi um jogaço, rapaziada. É... Até um detalhe que eu tava pensando no meio do vídeo, o Corinthians, a gente imaginava que estaria brigando pelo título esse ano, pelo que fez ano passado. O Grêmio, a gente imaginava que estaria brigando para não cair. E é o inverso, né? Esses dois times se enfrentaram, um brigando lá em cima, outro brigando lá embaixo. Não que o Corinthians esteja brigando para não cair, porque eu acho que o Corinthians já tá numa pontuação da hora ali, não corre mais o risco, mas tá ali embaixo e o Grêmio tá ali em cima. Eu acho que eu imaginava, pelo menos, que no começo da temporada esses times estivessem em papéis invertidos, o Corinthians lá em cima e o Grêmio lá embaixo. Mas, enfim, esse jogo acabou ajudando um pouco o Corinthians a pontuar um ponto ali, escapar um pouco mais da zona de rebaixamento e acabou atrapalhando o Grêmio, porque o Grêmio tava, querendo ou não, brigando ainda ali por um título, o Botafogo tá começando a perder, mas aí o Palmeiras também tá ganhando todos os jogos aí. Acho que o Grêmio não teria chance mesmo assim, mas acabou atrapalhando, né? O Grêmio esse empate, mas devido às circunstâncias, é até foda falar, porque eu não sei se é um empate bom pro Grêmio ou ruim, pelo que foi o jogo, né? Porque o Grêmio abriu uma vantagem de 2-0. Então, assim, você falar que foi bom pro Grêmio um empate, sendo que o Grêmio esteve na frente do placar 3 vezes, né? 2-0, 2-1 e depois um 3-2, não, 4-3. Então, assim, não foi um empate bom pro Grêmio, acho que foi melhor pro Corinthians. Só que é o Corinthians também jogando em casa, fazendo um ponto. Não sei, mas eu acho que o Corinthians foi o que mais se beneficiou nesse jogo com esse ponto aí, pelo que foi, né, o jogo. O 2-0 no começo, os 3 gols em 6 minutos. Mas enfim, tem muito Brasileirão pela frente ainda, tem muito jogo aí para acontecer e eu espero que pelo menos os jogos sejam decididos em campo e que não tenha mais nenhum problema de arbitragem. E como eu falei, né, dos corintianos que fica reclamando, mano, que fica xingando aqui nos comentários, vocês não têm moral nenhuma para falar de arbitragem, tá ligado? Então vocês têm que aceitar quando seu time é beneficiado. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu!